Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Então, hoje nós terminamos a 13ª semana, certo? Amanhã já começa outra. Então, nós estamos aqui, quarta-feira, dia 9 de junho. Nós temos aqui no cronograma, quarta-feira é a aula 4, Ciências no livro e Língua Portuguesa impressa. Bom, nessa parte aqui de Ciências, o Agora é com você, ele faz como se fosse uma revisãozinha para ver se você entendeu como os micro-organismos são contagiosos, principalmente isso, tá? Aqueles que provocam doenças, né? Porque lembre-se que nem a maioria deles não faz nenhum mal a nós, né? Mas, agora, alguns deles provocam sim e a gente precisa cuidar através da higiene dos cuidados pessoais. Então aqui nós temos várias perguntas e também tem uma historinha para você acompanhando e respondendo de acordo com a historinha, tá? Então a primeira pergunta diz assim: os fungos, assim como as bactérias, apresentam um importante papel ecológico e econômico. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Lembra-se que os fungos, assim como as bactérias, lá na natureza, a questão de ecologia, eles servem para quê? Quem lembra? Lembra? Eles são decompositores naturais. Naturais quer dizer o quê? Que é normal para a natureza, faz parte do ciclo de vida do processo da cadeia alimentar. E isso é importante para renovar a energia da natureza. Lembram-se disso? Então, por isso que o papel ecológico dele está aí nessa parte, como decompositor. E econômico, nós lembramos que nós usamos eles para fazer remédios e até, lembra, alguns tipos de comida também, né? Não muito comuns assim, para a gente não está acostumado aqui, a não ser que é o fermento biológico, que é muito utilizado na culinária para fazer, né, massas. Então, assim, na parte econômica, a gente usa ele, principalmente os fungos, eles são usados como antibióticos, você sabia disso? Para fabricar alguns tipos de antibióticos. Então, assim, é importantíssimo os fungos bons, no caso, né, não aqueles ruins. Certo? Então você vai responder aí, pode ser com as suas palavras, o que eu estou conversando com você aqui, tá? Qualquer coisa, ficou difícil, volta o vídeo um pouquinho e escuta de novo o que eu falei. A número 2 é que começa a nossa historinha. Você vai ler o texto, observar as ilustrações. O que é ilustração? Os desenhos, né? Vai observar esses desenhos aí e não temos como conversar com um colega, mas você pode conversar com alguém de casa e vai respondendo as questões. João está com sintomas da gripe. O que ele pode estar sentindo? Lembra que eu já comentei isso sobre sintomas? Sintomas é o que a pessoa sente quando ela está doente. Quando a gente tem uma gripe, quais são as sensações que a gente tem? O que nós podemos estar sentindo? Igual esse menino, olha a carinha dele aí, coitado, todo abatido, né? Então ele pode estar com febre, o que mais? Pensa aí, o que ele pode estar tendo? Ele pode ter uma dor de cabeça? Conversa aí com sua família que outros sintomas ele pode estar sentindo, já que ele está gripado. Continuando a história do João, o João ele espirrou. Ele espirrou e expeliu gotas de saliva. O que é expelir? Expelir é porque saiu da boca dele, né? Gotas de saliva, que a gente chama de cuspe, né? Pela boca. E muco. Você sabe o que é muco? Muco é aquela gosminha que sai do nosso nariz, né? Gelatinosa, que a gente costuma chamar de um nomezinho bem feio, que é o catarro, né? Quando fica muito carregado, a pessoa fica bem ruim da respiração. Então, quando ele espirrou, saiu saliva e muco. Aí eu te pergunto, que micro-organismo provavelmente contaminou o ar? Porque quando ele espirrou e saiu da boca dele, saiu os micro-organismos que estão fazendo ele ficar doente. E aí ele está gripado, não tá? Quem é que provoca a gripe? É a bactéria, fungo ou vírus? Quem respondeu vírus está certo, certo? Então nós vamos aí continuando a historinha dele. Ele encontrou um amigo, né? O Pedro estava perto do João. Será que ele vai ficar gripado só de estar perto? Será que exatamente assim, só de estar perto, mais nada? É claro, se de repente o João espirrar perto dele, esse micro-organismo fica no ar, né? Por isso que com a história do Covid agora, nós estamos usando máscara exatamente para isso, para que ele não fique voando quando a pessoa fala ou espirra, esse vírus, né? Mas no caso dele que está gripado aqui, se ele ficar do jeito que ele está ali paradinho, não encostar no João, não espirrar, ele pode pegar?
E aí? Aí você dá a sua opinião. Letra D. João, olha o que o João fez, gripado. Ofereceu seu copo de suco para o Pedro, mas o amigo recusou, não quis. Você acha que Pedro fez bem em recusar o suco? Por quê? Se os micro-organismos ficam na saliva ou no muco, né, que está no corpo da gente, esse canudo onde ele está aí tomando o seu suquinho, não tem saliva? A saliva dele está presente ali. Se a saliva dele está presente, o que está presente também? Exato. O vírus com certeza está nesse copo, está nesse canudo, porque ele encostou a boca dele ali e a saliva está cheio deles, né? Dos micro-organismos que estão na boca dele. Então, será que Pedro fez certo ou não, na sua opinião? Recusar o suco. Quando você está gripado, agora é sobre você. Quando você está gripado, que cuidados você toma para não contaminar as pessoas com os vírus que estão no seu corpo? No seu corpo, desculpe. No seu corpo. Então, os vírus estão no seu corpo, principalmente ali na saliva, pode sair através quando você fala, quando espirra, no muco, que sai do nariz, né? Quando você coloca a mão no nariz, a mão na boca, pode passar para sua mão, aí você toca na pessoa, aí passa para a pessoa ou para algum objeto. Então, assim, quais são os cuidados que a gente deve ter para não acontecer dos micro-organismos que estão ali fazendo a gente ficar doente, passar para outra pessoa? Aí você vai me dar exemplos aí de como fazer isso. Desde que nasceu, você já foi vacinado contra várias doenças. Nós conversamos sobre isso semana passada. Cite 3 delas causadas por bactérias e outras 3 causadas por vírus. Se tiver alguma dúvida, pesquisa, pergunta aí para sua família, né? Para que eles vão te ajudar. Você vai dar exemplo de 3 doenças, né? 3 doenças causadas por bactérias e 3 doenças causadas por vírus. Certo? Essa é a atividade de ciências, para fechar um pouco o assunto sobre vírus, fungos e bactérias, que aí depois a gente vai passar para outro. Bom, e na nossa atividade impressa de língua portuguesa, nós vamos fechar a nossa semana do meio ambiente, porque a semana inteira a gente estava falando sobre o meio ambiente, né, em relação à data comemorativa que teve no sábado, dia 5 de junho, Dia Mundial, né, do Meio Ambiente e da Ecologia. Eu quero que você observe essa imagem e produza uma história bem bonita sobre o tema meio ambiente, sobre o assunto meio ambiente, tá? Então você vai observar a imagem e vai falar sobre coisas importantes do meio ambiente. Você vai fazer um texto. Se você quiser fazer um texto normal, com parágrafo, bonitinho, como se fosse uma história, pode fazer. Se quiser fazer um poema, né, com rimas, também pode fazer, tá? Solte a sua imaginação, solte a sua criatividade, observe a imagem. Lembre-se que o assunto é o quê? Meio ambiente. Não pode fugir do assunto. Então, tem que ter esse assunto durante o seu texto, tá bom? Então, criatividade e capricho. E se esforce bastante, ok? Até a próxima!